Olá, pessoal. Eu sou a professora Amanda Félix e é um prazer estar com vocês aqui participando da Semana de Enfermagem de 2024 do Corém DF. E hoje nós vamos compartilhar juntos um pouco mais do conhecimento da enfermagem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o suporte avançado de vida. Eu sou enfermeira especialista em urgência, emergência e trauma, atuando nos 3 níveis de atenção à saúde, realizando atendimentos a paciente crítico, desde a admissão aos cuidados pós-morte e executando procedimentos simples até os procedimentos mais complexos. Já atuei e atuo em todos os níveis de cuidado, primário, secundário e terciário, com pacientes de baixa, média e alta complexidade. Vocês podem me acompanhar mais pelo meu Instagram, Amanda_BRN. A gente se vê por lá. O que nós vamos ver aqui hoje, então? Nós vamos entender o que é o suporte avançado de vida, qual que é a diferença dele para o suporte básico, como diagnosticar a PCR, quais são as fases da parada, qual o passo a passo do suporte avançado, quais as medicações e as condutas que a gente adota para cada ritmo e quais são os cuidados no pós-PCR. O suporte avançado de vida, então, antes da gente entender ele em si, a gente precisa esclarecer que o suporte básico, o suporte avançado e o cuidado no pós-parada, ele é meramente uma divisão didática, né? Ele é um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que ora são aplicados sequencialmente, ora simultaneamente durante o tratamento do paciente na parada cardíaca. Então, os principais aspectos do suporte avançado são a ênfase na realização das manobras de RCP de boa qualidade, a administração precoce de adrenalina em ritmos não chocáveis, o estabelecimento de via aérea avançada e as ventilações na frequência de 10 por minuto, que dá uma ventilação a cada 6 segundos, compressões torácicas contínuas na frequência de 100 a 120 compressões por minuto e o emprego de monitorização fisiológica para otimizar a qualidade da assistência e serve como indicador do retorno de circulação espontânea. O que é o suporte avançado em si? Ele compreende, então, a reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, a desfibrilação, a suplementação de oxigênio, os dispositivos de via aérea avançada, o acesso venoso ou intraósseo e o uso de drogas, de medicações, e o dispositivo de feedback. Os 3 primeiros pontos são similares ao suporte básico de vida. E os 3 últimos é o diferencial do suporte avançado em relação ao básico. Então vamos lá. Vamos saber identificar se o paciente que teve um mal súbito, ele está em parada cardíaca. A gente precisa verificar a responsividade desse paciente. Ele precisa apresentar uma resposta. A ausência dessa resposta nos leva ao diagnóstico de parada cardiorrespiratória. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar esse paciente com toques vigorosos nos ombros. Nós vamos chamar por esse paciente, tocá-lo de forma vigorosa para que ele nos dê uma resposta. Se ele não nos responder, nós vamos checar pulso. E o pulso mais facilmente identificável é o pulso carotídeo. Ele fica na região anterior do músculo externo-cleidomastoide. Nós vamos colocar o dedo indicador e o dedo médio e nós vamos sentir entre 5 e 10 segundos se há pulsação. Na ausência de resposta do paciente, na ausência de pulso e na ausência de movimentação torácica, nós começamos o suporte básico de vida até a chegada do suporte avançado. Então vamos lá, vamos identificar quais são as causas, os motivos que levam o paciente a evoluir para uma parada cardiorrespiratória. A gente tem o conhecimento dos 5Hs e dos 5Ts. A gente lembra desses 5Hs e 5Ts na hora que a gente identifica que o paciente está em parada cardiorrespiratória. Quais são então os 5Hs? Hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, hipotermia, hipo ou hipercapnia. A hipovolemia, então, é a diminuição do volume corrente. Isso acontece quando a gente tem uma queimadura de grande extensão, quando a gente tem uma hemorragia importante. Nesses casos, a gente diminui a quantidade de volume do nosso corpo e aí dessa forma a gente diminui o retorno venoso.
Quando a gente diminui retorno venoso, a gente diminui débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que é ejetado pelo coração. Dessa forma, a gente vai causar um colapso hemodinâmico e o paciente evolui para a parada cardíaca. A hipóxia é a diminuição de oxigênio nos tecidos e vai acontecer por conta de uma obstrução da passagem da corrente sanguínea e aí a gente deixa de receber oxigênio, as células entram em colapso e levam a uma parada cardíaca. Já o hidrogênio, na verdade, é a acidose, é a diferença dos valores de normalidade do pH sanguíneo. E aí elas vão causar também distúrbios dentro do nosso coração, dentro do nosso organismo, que vão levar à parada cardíaca. A hipotermia é a diminuição brusca da temperatura, geralmente abaixo de 35 graus, e acontece aqui no Brasil, principalmente no inverno, com pessoas de vulnerabilidade, com moradores de rua. E a gente precisa aquecer esses pacientes para que eles não consigam desenvolver a parada cardiorrespiratória. E a hipercalemia é a alteração dos valores de normalidade do potássio no nosso sangue. E aí vai ser causado por vários motivos, a gente vai ter várias alterações metabólicas e vai levar à parada cardiorrespiratória. Já os 5Ts são tamponamento cardíaco, TEP, trombose coronária, tensão no tórax e tóxicos. O tamponamento cardíaco é o acúmulo de líquido entre o coração e o pericárdio, que é a camada que protege o nosso coração. Ele impede que o coração faça as contrações de forma normal e aí a gente não consegue ter uma boa oxigenação, um bom débito cardíaco. O TEP é um trombo nas veias que vão para o pulmão e a gente impede a troca gasosa e aí a gente não consegue ter o oxigênio suficiente e a gente vai desenvolver a parada cardiorrespiratória. A trombose coronariana também é o impedimento do fluxo cardíaco, do fluxo sanguíneo para o nosso coração. A tensão no tórax é o pneumotórax hipertensivo, é o aumento da pressão entre o pulmão e a pleura, que é a camada que reveste o nosso pulmão. A gente não consegue expandir o pulmão adequadamente, interferindo na contração cardíaca e a gente desenvolve a parada cardiorrespiratória. Teve uma resolução do COFEN do ano passado, número 723 de 2023, que regulamenta que o enfermeiro pode realizar a punção por agulha em caso de pneumotórax no APH, no atendimento pré-hospitalar. E os tóxicos são os medicamentos, os produtos industriais, químicos, os animais peçonhentos, vão causar uma desordem no nosso organismo de várias formas diferentes, inclusive gerando uma resposta inflamatória exacerbada e vai levar à parada cardiorrespiratória. Então, esses 10 motivos, essas 10 causas, os 5Hs e os 5Ts, eles são o que levam o paciente a desenvolver a parada cardiorrespiratória. Por que é importante a gente saber? Porque sabendo o motivo, a gente consegue resolver o que está acontecendo naquele paciente para trazer ele ao retorno da circulação espontânea novamente. Como principal causa cardíaca, a gente tem, então, o infarto agudo do miocárdio, e como a causa metabólica mais comum de parada, a gente tem a hipercalemia, por isso é importante a gente estar atento aos pacientes com insuficiência renal, é por causa deles, principalmente, que a gente tem esse distúrbio no potássio, e geralmente a hipercalemia leva a uma parada em ritmo de atividade elétrica sem pulso. A eletrocução também pode causar uma PCR ou por arritmia ou por hipóxia. Quando a gente tem uma corrente elétrica entre 100 miliamperes e 1 ampere, geralmente a parada ela cursa em ritmo de fibrilação ventricular. Mas se a corrente for acima de 10 amperes, a parada vai ser desenvolvida em ritmo de assistolia. Recentemente aqui em Brasília a gente teve um caso de um jovem de 25 anos que ele foi eletrocutado por uma chapa e ele desenvolveu parada cardiorrespiratória, foi em assistolia, recebeu os cuidados prontamente, foi reanimado, teve o retorno da circulação espontânea e estava em cuidados de pós-PCR. A hipotermia e o afogamento também são causas de parada e eles podem se manifestar em qualquer ritmo de parada.
e aí o manejo vai envolver medidas invasivas de aquecimento e de ressuscitação um pouco mais prolongada que as outras causas. Então, a gente já entendeu o que causa, mas o que está acontecendo dentro do nosso organismo a partir da parada cardiorrespiratória? Então, essa fisiopatologia da parada envolve três fases. A primeira fase é a elétrica, é o período inicial da PCR, que dura entre ali 4 e 5 minutos após o início, e geralmente o ritmo é em fibrilação ventricular. A desfibrilação imediata e a RCP de alta qualidade otimizam a sobrevivência do paciente nessa fase. Já a fase hemodinâmica é o período entre 4 e 10 minutos após o início da PCR, e ela vai representar a depressão, a diminuição de substratos, principalmente do oxigênio, que vai gerar um colapso no nosso metabolismo celular. Já a fase metabólica é o período depois dos 10 minutos de início de parada e é representado por acidose metabólica e por disfunção celular grave. E aí, se o paciente não retorna nessa fase, as chances de sobrevivência dele diminuem drasticamente. Para todas as fases, a desfibrilação e a RCP de alta qualidade, elas são necessárias para que a gente possa garantir o retorno de circulação espontânea. A American Heart Association criou, então, as cadeias de sobrevivência. São duas, uma intra e uma extra-hospitalar. No intra-hospitalar, o paciente já está com a gente dentro do serviço, então fica mais fácil o reconhecimento e a prevenção da parada cardiorrespiratória, porque se ele já está dentro do serviço, a gente consegue prevenir, por exemplo, uma hipovolemia. Se ele começa a apresentar sinais de hipovolemia, a gente consegue colocar volume nesse paciente para reverter e impedir que a parada se instale. Se esse paciente está apresentando hipotermia, nós vamos aquecer esse paciente. Se ele tem um pneumotórax, a gente vai resolver essa situação. Então, dentro do serviço, a gente consegue reconhecer e prevenir mais facilmente. O segundo elo dessa cadeia intra-hospitalar é o acionamento do serviço médico de emergência. Alguns hospitais contam com equipe do time de resposta rápida. Então, ao entrar no serviço, cada profissional já sabe onde deve estar. Já tem lá a distribuição correta. O profissional tal vai ficar na ventilação, o outro profissional na medicação, o outro no tempo, o outro nas compressões, e isso otimiza o nosso serviço, faz com que a gente garanta um melhor prognóstico para o paciente, porque a gente não perde tempo nessa divisão, ela já está pré-estabelecida. Após acionar esse serviço, a gente inicia a RCP, que são as compressões e as ventilações. Com a chegada do monitor, o DEA, a gente precisa verificar o ritmo e, se for chocável, a gente precisa desfibrilar o paciente o quanto antes. Após o retorno da circulação espontânea, esse paciente vai receber os cuidados pós-PCR, pós-parada, e ele vai continuar sendo acompanhado durante toda a sua recuperação. Já na parada extra-hospitalar, a gente não tem como prevenir o que vai acontecer com o nosso paciente, porque ele está tendo uma vida normal, uma vida corriqueira, e ele entra em colapso ali. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ao ver um paciente entrando em uma parada cardiorrespiratória é acionar o serviço médico de emergência, ligando para o SAMU pelo 192 ou para o bombeiro pelo 193. E imediatamente nós vamos começar a RCP de alta qualidade com as compressões no suporte básico, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto, numa troca de 30 compressões para 2 ventilações, até a chegada do suporte avançado. Assim que o DEA chega, nós vamos acoplar as pás e, se for ritmo chocável, nós vamos desfibrilar. A chegada do suporte avançado de vida vai estabilizar esse paciente. Se houver retorno de circulação espontânea, ele vai receber os cuidados pós-PCR no intra-hospitalar e o acompanhamento durante toda a sua recuperação. Quais são, então, as primeiras ações que nós precisamos ter, tanto no suporte básico quanto aqui no suporte avançado? A primeira coisa que nós precisamos garantir é a segurança da cena. Antes de avaliar a vítima, nós precisamos garantir que eu estou segura e minha equipe está segura. A gente precisa garantir que nós não nos tornaremos uma nova vítima. Então, às vezes, nós precisamos acionar outros serviços. A Polícia Militar, o DETRAN, a SEB, precisamos ligar para
outras companhias para que elas possam garantir a nossa segurança. Em seguida, nós vamos chamar por ajuda, e esse é um passo muitas vezes negligenciado. A gente retarda o chamamento desse serviço e aí a gente perde tempo de sobrevida desse paciente. Então, ao confirmar que a cena está segura, que eu posso prestar o atendimento, a gente chama o serviço médico de emergência. E a terceira ação é checar o pulso e os movimentos respiratórios. Nós vamos observar se tem pulsação pelo pulso carotídeo entre 5 e 10 segundos e, simultaneamente, vamos observar se há expansão torácica, se ela é ausente ou se ela é dificultada, que é a respiração que nós chamamos de GASP. Até 2010, a ARLA utilizava a sequência de atendimento ABCD. E em 2010, ela orientou essa mudança para o CABD. E em 2015, ela reforçou e mantém até hoje a sequência de atendimento sendo CABD. O rápido início das compressões de alta qualidade é a intervenção mais importante para se obter o retorno da circulação espontânea e a melhor recuperação neurológica. Então, por esse motivo, a gente deixou de iniciar o protocolo com a abertura de via aérea e começou a iniciar o protocolo com as compressões torácicas. Nós vamos passar um vídeo agora para a gente entender qual que é a importância da gente garantir as compressões torácicas primordialmente. Nesse vídeo, nós observamos que as compressões garantem com que a gente mantenha o retorno venoso e o débito cardíaco, fazendo com que a gente tenha a melhor perfusão cerebral e de órgãos vitais. Anteriormente, com a abertura das vias aéreas, a gente garantia a oxigenação, mas a gente não conseguia garantir que o fluxo sanguíneo chegaria a esses órgãos. Então, por esse motivo, foi trocada a abertura de via aérea pelas compressões torácicas imediatas. Ela é a nossa prioridade no atendimento. Então, vamos lá. A gente já sabe que o atendimento é nessa ordem, mas o que a gente tem que fazer em cada uma dessas letrinhas? No C, são as compressões torácicas, e o rápido início dela, de alta qualidade, favorece o retorno da circulação espontânea e a recuperação neurológica. A princípio, a primeira coisa que nós temos que fazer é posicionar o paciente sobre uma superfície rígida. Então, é por isso que a gente precisa saber qual que é o nosso carrinho de parada e onde que ele se localiza assim que a gente chega no serviço. Porque alguns carrinhos, eles colocam essa prancha rígida, essa superfície rígida na lateral, mas tem outros que colocam lá atrás e a gente precisa saber identificar o que nós temos no nosso serviço para a gente não perder tempo nessa reanimação. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a palma da mão não dominante sobre a mão dominante, vamos entrelaçar os dedos, os braços vão ficar completamente estendidos e perpendiculares ao tórax do nosso paciente, fazendo um ângulo de 90 graus. Nós vamos comprimir o tórax com a mão dominante, com a região hipotenar na metade inferior do externo, numa velocidade de 100 a 120 por minuto, minimizando as interrupções entre as compressões a no máximo 10 segundos para que a gente consiga verificar se o pulso retornou e fazer a troca do socorrista. A profundidade deve ser entre 5 e 6 centímetros, não menos que 5, porque senão a gente não consegue garantir a compressão da maneira correta e permitir a reexpansão torácica a cada uma das compressões. Então, nós vamos comprimir e garantir o retorno do tórax novamente a cada uma delas, mantendo a velocidade de 100 a 120. A cada 2 minutos, o socorrista precisa ser trocado para a gente garantir a qualidade dessas compressões, porque a gente cansa com muita facilidade. Então, com 2 minutos, a gente já começa a perder a qualidade dessa reanimação. Aqui eu trouxe algumas músicas para treinamento, vocês podem pesquisar e ouvir, porque apesar da gente conseguir garantir uma frequência boa, a gente precisa garantir um ritmo. Além de manter entre 100 e 120, a gente tem que manter um ritmo, uma força e uma frequência adequadas. Com essas músicas, a gente consegue fazer o treinamento e manter a frequência de compressão no ritmo da música entre 100 e 120 compressões por minuto. Seguindo a nossa sequência de atendimento, a gente já viu que o C são as compressões de alta qualidade. O A, então, vai ser a abertura de via aérea com a colocação da via aérea avançada.
A intubação orotraqueal ou a inserção dos dispositivos supraglóticos deve ser realizada sem que a interrupção das compressões ocorra. Então, para confirmar que o posicionamento dessas cânulas endotraqueais foram colocadas corretamente, o padrão ouro é a capnografia quantitativa contínua em forma de onda, que nós vamos mostrar logo daqui a pouco. Os dispositivos supraglóticos, que é a máscara laríngea, o tubo esofágico traqueal e o tubo laríngeo, eles têm a inserção mais fácil e têm a vantagem de serem inseridos também por enfermeiros treinados. Então, além da gente conseguir fazer eles com mais facilidade, a gente tem uma gama maior de profissionais que podem realizar o procedimento. Já o B é a boa ventilação, é como que a gente vai ofertar para esse paciente esse oxigênio. Com uma via aérea avançada, o paciente já entubado, nós vamos entregar uma ventilação com duração de 1 segundo a cada 6 segundos, com volume de aproximadamente 500 ml. E isso equivale a cerca de 1/3 do volume da bolsa válvula máscara, do BVM, que nós conhecemos comumente como AMBU. E a gente precisa garantir uma FiO2 a maior possível, se possível 100% de oxigênio. Essas ventilações, diferente do suporte básico, que são 30 compressões para 2 ventilações, aqui no suporte avançado nós vamos fazer de forma assíncrona. Então, nós vamos fazer as compressões de forma ininterrupta, trocando o socorrista a cada 2 minutos, e as ventilações nós vamos fazer uma a cada 6 segundos. Dessa forma, nós conseguimos garantir o aumento da oxihemoglobina arterial e a maior oferta de oxigênio para esse paciente. No D, nós temos a desfibrilação e eu destaquei aí que ele é a nossa prioridade. No atendimento pré-hospitalar, a desfibrilação é realizada pelo desfibrilador externo automático, que nós conhecemos como DEA. Ele vai analisar o ritmo automaticamente e vai fornecer as instruções audiovisuais para que o socorrista consiga aplicar o choque elétrico sem que haja a necessidade de interpretação do ritmo pelo próprio operador. Por isso que ele pode ser usado, inclusive, por leigos, porque a gente não precisa fazer a leitura do ritmo para saber se é um ritmo chocável ou não. O leigo, ele pode usar o DEA com segurança. A gente tem vários tipos de aparelhos. A gente tem o monofásico e a gente vai selecionar a energia numa voltagem de 360 joules. O bifásico, ele varia entre 120 e 200 joules. E se a gente desconhece o aparelho, não sabemos manusear ele, nós vamos colocar a carga máxima para realizar o choque. Como que a gente vai colocar esse desfibrilador? Ele vem com pás autoadesivas e elas têm um gel condutor. Em geral, elas já vêm com o desenho, mas nós colocamos uma par no ápice cardíaco e a outra par na região infraclavicular direita. Dessa forma, a gente garante que a corrente vai passar por todo o nosso músculo cardíaco. Ela já vem com os desenhos dizendo qual par coloca em cada lugar. A gente vai conectar o cabo no DEA, no próprio monitor, e ele vai fazer a leitura para a gente saber se o choque é chocável, se o ritmo é chocável ou não. Mas a gente precisa ter alguns cuidados na administração desse choque. A primeira coisa que a gente precisa fazer é avisar as pessoas que estão ao redor que o choque vai ser administrado, porque essa corrente ela tem alta voltagem e ela pode causar uma fibrilação ventricular na pessoa que estiver tocando esse paciente. Então, além de uma vítima, nós teremos 2 vítimas que vão precisar de socorro. Se o paciente estiver molhado, nós precisamos secar esse paciente. Se tivermos fornecendo o oxigênio, nós precisamos parar temporariamente, porque pode ocorrer um incêndio. Se tiver objetos metálicos, nós precisamos prevenir e retirar para que não tenha queimaduras. Se o paciente usa marca-passo, a maioria deles nós conseguimos sentir. Algumas literaturas trazem que deve-se manter uma distância entre a pá e o marca-passo de 8 centímetros. E essa que eu utilizei traz que nós precisamos manter uma distância entre 12,5 centímetros entre as pás e os dispositivos. Um outro cuidado que nós precisamos ter é quando o paciente tem pelos na região torácica. Nós precisamos realizar a tricotomia rápida ali para melhor adesão das pás e assim a gente garante um choque mais efetivo.
Então, nós temos o CABD, né? As compressões, a abertura de via aérea, garantindo via aérea avançada, a boa ventilação, que a gente vai ventilar o nosso paciente, ofertar oxigênio para ele, e a gente tem a desfibrilação. Por que então que a desfibrilação é uma prioridade até mesmo em relação à compressão? Porque a gente perde sobrevida cada minuto que a gente atrasa a desfibrilação, o choque nesse paciente. A American Heart Association traz esses gráficos para a gente. Ela diz que a cada 6 segundos de atraso para desfibrilar, nós perdemos 1% de sobrevida desse paciente. A cada 60 segundos, 1 minuto equivale à perda de 10% de sobrevida. E após 10 minutos, o paciente tem chances mínimas de sobrevivência. Nesse gráfico, nós podemos ver que se nós desfibrilarmos o paciente logo no primeiro minuto, nós podemos garantir uma sobrevida de 90%, ao passo que se nós desfibrilarmos esse paciente após 9 ou 10 minutos, nós não conseguimos garantir nem mesmo 10% de sobrevida para ele. Então, quais são os ritmos que nós podemos chocar, que nós podemos desfibrilar? É a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. A taquicardia é um comando pelo um foco ectópico localizado no ventrículo que gera um traçado com QRS alargado. O que é isso? Na imagem, a gente consegue ver melhor. O nó sino atrial é o nosso marca-passo fisiológico do coração. É ele quem comanda os batimentos cardíacos. Quando a gente tem um foco ectópico no ventrículo, ele que vai comandar e aí o coração vai entrar em uma desordem, causando uma arritmia. E essa arritmia não é capaz de gerar débito cardíaco suficiente para produzir pulso. Então, o paciente entra em parada cardiorrespiratória. Já a fibrilação ventricular é a principal causa de morte por PCR não traumática no APH, no atendimento pré-hospitalar, principalmente por conta de infarto agudo do miocárdio. E ela é caracterizada por um tremulado grosseiro na linha de base e nós não conseguimos identificar nem complexo QRS, nem nenhuma outra onda. É um ritmo completamente desorganizado e grosseiro. Nesses dois ritmos, nós podemos desfibrilar o paciente. Mas nos ritmos não chocáveis, nós não temos essa opção. Quais são eles? A atividade elétrica sem pulso e a assistolia. Na AESP, nós não temos pulso, apesar de termos uma atividade elétrica cardíaca organizada. Então, no nosso monitor, nós conseguimos ver que há uma organização elétrica, mas não tem pulso efetivo. E essa pode ser a causa inicial da parada, ou ela pode ser o resultado de uma reanimação prolongada. Já a sistolia é a completa ausência de atividade elétrica. Nós não temos pulso e não temos atividade elétrica cardíaca organizada. Essa linha mais linear mesmo. E ela reflete o estágio final da PCR não tratada ou refratária. Mas para a gente garantir que a sistolia de fato é uma sistolia, nós precisamos implementar o protocolo de linha reta, que também é conhecido como cagada. O que esse protocolo quer dizer? Que nós precisamos checar os cabos e as conexões, ver se elas estão bem feitas mesmo, se a gente não está com algum cabo solto e interferindo na leitura do nosso monitor. Nós precisamos aumentar o ganho para a gente aumentar a amplitude dessa onda e conseguir fazer uma leitura melhor, porque ela pode estar com uma atividade elétrica cardíaca organizada, só que fina, e a gente não consegue identificar. Aumentando o ganho, a gente aumenta a amplitude dessa onda e a gente consegue identificar melhor qual que é o traçado ali. E o último passo do protocolo é a mudança de derivações. Nós temos várias derivações. E aí a gente precisa trocar elas para a gente identificar se tem atividade elétrica em alguma delas. Caso não tenha, fechamos o protocolo cagada, verificamos que não tem cabos soltos, aumentamos o ganho, mudamos as derivações, fechamos o protocolo de linha reta e não houve mudança no nosso monitor. Aí sim, nós identificamos que é um ritmo de assistolia, um ritmo não chocável. E aqui a gente tem uma outra alteração do suporte avançado em relação ao básico, que é o acesso periférico, né? A gente precisa de uma via de administração de medicamento.
O acesso venoso periférico é a medida que a gente vai usar para resolver algumas causas reversíveis, dependendo de medicação e de volume. O acesso venoso periférico é a primeira escolha como via de administração de medicação, porque ele é o mais estudado, o mais acessível e também o mais fácil de ser realizado. Nós também temos o conhecimento da biodisponibilidade das drogas por via endovenosa. Após a infusão da medicação pelo acesso periférico, nós precisamos realizar um flush de 20 ml de solução cristalóide, geralmente é o soro fisiológico, e precisamos realizar a elevação desse membro. Importante destacar a comunicação em alça fechada, que é quando o médico solicita a realização de uma medicação e nós respondemos o que nós estamos fazendo. É uma comunicação retroalimentada. Então, o profissional vai solicitar, administra adrenalina. E quem tiver na medicação vai responder, aspirando adrenalina, administrando adrenalina, adrenalina feita. E o outro profissional que está como líder naquela situação vai confirmar a administração da medicação feita. Dessa forma, a gente organiza o nosso serviço e otimiza ele, porque a gente não se perde, não ficam várias pessoas falando ao mesmo tempo, a gente garante a comunicação e a execução dos procedimentos necessários para a gente salvar aquele paciente da parada cardiorrespiratória e garantir o retorno da circulação espontânea. Outra via de administração de medicação é o acesso intraósseo. A gente tem kits de acesso para rápida infusão de volume e de vasopressores, que se tornou uma alternativa muito boa quando a gente não consegue fazer a punção do acesso venoso. Dentre os diferentes sítios de punção, a gente ainda não tem evidência qual que é o local preferencial. Então, nesse kit, nós temos como se fosse essa pistolinha e 3 tamanhos diferentes de agulha que a gente vai colocar dentro do osso, né? E a gente vai ter ali como um acesso mesmo e ele consegue receber volume e vasopressores. Quando o paciente retorna, a gente troca por um acesso venoso periférico. E a última via de administração é a via tubo endotraqueal, quando a gente não tem possibilidade de acesso venoso e nem de acesso intraósseo. Ela é uma via que pode ser utilizada, mas a gente não tem conhecimento da farmacocinética das drogas que são administradas e também esses pacientes que recebem a medicação por via endotraqueal, eles estão relacionados a piores desfechos. Então, ela é a nossa última opção quando a gente não consegue nem acesso venoso, nem acesso intraósseo. Então, quais são as medicações que nós vamos administrar? A primeira medicação que nós vamos fazer é a adrenalina, ou a epinefrina, que é um hormônio simpático mimético com ação em receptores alfa e beta-adrenérgicos. Os receptores alfas vão atuar causando vasoconstrição da musculatura lisa vascular periférica, o que aumenta a perfusão coronariana e cerebral. Então, a gente vai fazer uma vasoconstrição periférica e vai fazer com que o sangue vá perfundir os órgãos nobres. Nos receptores beta-1, espera-se um aumento do débito cardíaco por melhora da contração cardíaca, mas o uso excessivo aumenta a demanda de oxigênio e causa injúria miocárdica. A dose recomendada pela AR é, então, 1 miligrama via endovenosa a cada 3 a 5 minutos. E em ritmos não chocáveis, ela é prioritária. Nos ritmos chocáveis, ela é utilizada após o segundo choque, quando o paciente é refratário ao choque, aí a gente começa a medicação com a adrenalina. A amiodarona também é utilizada na parada. É um antiarrítmico classe 3 que age nos canais de potássio, sódio e cálcio e também tem propriedades de bloqueio alfa e beta que promovem a vasodilatação arterial periférica e coronariana e auxilia a desfibrilação, restaurando o ritmo de perfusão organizado. Ela está indicada para pacientes que apresentam ritmos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso após a falha da desfibrilação inicial, ou seja, após o terceiro choque, quando não houver retorno da circulação espontânea. Ela deve ser usada 300 miligramas
em bolos e a segunda dose é 150 miligramas. A lidocaína também é um antiarrítmico classe 1 que bloqueia os canais de sódio e aumenta o limiar de despolarização da membrana do miocárdio. A dose utilizada na primeira vez é entre 1 e 1,5 mg por quilo. Já na segunda dose é a metade da dose inicial. Ela é recomendada igualmente a miodarona como antiarrítmico, mas o uso dela precisa fazer um cálculo e a miodarona é mais fácil, então nós usamos a miodarona com mais frequência nos casos de parada que a gente precisa colocar um antiarrítmico, a miodarona é a preferencial. Então vamos falar de como que é o algoritmo para ritmos chocáveis. A cada 2 minutos, nós vamos acoplar as pás e deixar o DEA funcionando. A cada 2 minutos, nós vamos analisar o ritmo. E se for fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, ele é um ritmo chocável. Nós vamos iniciar a RCP. Nós vamos providenciar um acesso venoso, monitorar os cabos do desfibrilador e preparar a primeira dose de adrenalina. Após 2 minutos, nós vamos chocar esse paciente novamente se ele mantém esse ritmo. Vamos administrar a adrenalina, seguida de flush de 20 ml de soro fisiológico e vamos considerar caso o paciente ainda não tenha uma via aérea avançada. Nós vamos preparar a primeira dose de amiodarona ou a primeira dose de lidocaína, o que for decidido na condução dessa PCR. Novamente, vamos avaliar o ritmo. O paciente mantém ritmo chocável, nós vamos chocar e administrar a amiodarona ou a lidocaína. Vamos considerar tratar as causas reversíveis de parada e já vamos preparar a adrenalina. Nesse meio tempo, nós continuamos fazendo a reanimação de alta qualidade com as compressões de forma contínua na frequência de 100 a 120 por minuto. Vamos administrar o choque novamente, administrar a adrenalina seguida do flush, preparar a segunda dose de amiodarona ou de lidocaína. Após 2 minutos, checamos novamente o ritmo. O ritmo ainda é chocável, chocamos o paciente, administramos a segunda dose de amiodarona e preparamos a próxima dose, que será de adrenalina. Após o 6º ciclo, se o paciente permanece em ritmo chocável, nós vamos desfibrilar novamente e mantemos somente a adrenalina como medicação até que o paciente retorne à circulação espontânea. Já nos ritmos não chocáveis, nós não podemos desfibrilar. Então, nós vamos monitorizar esse paciente e vamos observar qual ritmo que é, se é a ESP ou se é a sistolia. Nós vamos providenciar um acesso venoso, monitorar os cabos do desfibrilador e administrar a adrenalina seguida do flush de 20 ml de solução fisiológica. Vamos continuar monitorando e seguindo a RCP de alta qualidade, fazendo as compressões de forma contínua e as ventilações uma a cada 6 segundos. Se o paciente não tiver via aérea, nós vamos providenciar e vamos começar a tentar reverter as causas da parada. Nós vamos manter a aplicação de adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Nós podemos utilizar ciclo sim, ciclo não. Cada ciclo tem duração de 2 minutos. Então, se eu faço ciclo sim, ciclo não, eu considero a administração da adrenalina a cada 4 minutos, que é o período ideal para a administração. Como que nós vamos entender, monitorizar se a nossa RCP está sendo de qualidade? A gente vai identificar por alguns fatores fisiológicos, alguns parâmetros fisiológicos. Entre eles, o dióxido de carbono ao final da expiração, que é um parâmetro que indica o débito cardíaco durante a PCR, o que torna a melhor maneira de monitorizar as compressões torácicas. Além disso, o dióxido de carbono tem boa correlação com a pressão de perfusão coronariana e a pressão de perfusão cerebral. Nós consideramos que o dióxido de carbono acima de 10 milímetros de mercúrio garante as compressões torácicas adequadas. E acima de 20 milímetros de mercúrio, a gente garante o retorno da circulação espontânea. No gráfico, nós podemos ver que abaixo de 10, a RCP tem baixa qualidade, então nós precisamos otimizar.
Ali, entre 10, nós temos uma RCP de alta qualidade, e quando ele passa os 20 milímetros de mercúrio, nós garantimos o retorno da circulação espontânea. Outra monitorização fisiológica que nós podemos fazer é a respeito da pressão arterial diastólica. E ela é feita com catéter de pressão arterial invasiva, que nós conhecemos como PAI, e os valores mínimos dessa pressão arterial diastólica devem ser maior do que 30 milímetros de mercúrio para ter uma boa correlação com o adequado fluxo sanguíneo. Já a pressão de perfusão coronariana depende da passagem de um catéter de pressão arterial invasiva, que é a PAI, e também de um catéter venoso central, para que a gente consiga fazer essas leituras simultâneas. E a leitura que indica uma adequada perfusão coronariana deve ter no mínimo 15 milímetros de mercúrio, e o ideal é que seja 20, no mínimo 20. Nesses gráficos, a gente consegue ver se está adequada ou não. A monitorização inadequada vai mostrar uma capnografia menor que 10 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica menor que 20. Já na adequada, nós temos uma capnografia maior que 20 e uma pressão arterial diastólica maior que 40. É isso que a gente espera ver no nosso monitor, que vai garantir que a nossa reanimação é adequada, é de qualidade e que o paciente tem maior possibilidade de retorno da circulação espontânea. Então, vamos fazer a leitura e identificar o algoritmo de suporte avançado de Visa que é disponibilizado pela American Heart Association. Então, vamos lá. A gente tem um paciente que está em RCP. Nós precisamos fornecer o oxigênio e colocar o monitor ou desfibrilador. Quando a gente coloca esse monitor, a gente precisa identificar o ritmo. Ele é chocável? Se for, é porque é uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Assim que possível, a gente administra o choque e retorna com a reanimação, com as compressões e as ventilações de forma assíncrona, porque o paciente já tem via aérea avançada. A gente precisa fazer um acesso intravenoso ou intraósseo para administração de medicações. O paciente continua em ritmo chocável após os 2 minutos, então a gente choca novamente e administra a adrenalina, a epinefrina, a cada 3 a 5 minutos. Se o ritmo mantém chocável, a gente choca novamente e administra a amiodarona. Se o paciente, lá no início, não tem ritmo chocável, então é porque ele está apresentando uma sistolia ou uma AESP, uma atividade elétrica sem pulso. E como a gente não pode aplicar o choque, a epinefrina deve ser feita imediatamente após a gente ter um acesso venoso. Ela é a primordial. Nós vamos manter a aplicação dela a cada 3 a 5 minutos e vamos considerar uma via aérea avançada caso esse paciente ainda não tenha. Se após os 2 minutos de compressão e de ventilação, o paciente mantém o ritmo chocável, a gente vai, se ele se torna ritmo chocável, nós vamos desfibrilar. Se ele não se torna chocável, ele mantém a sistolia ou a AESP, nós retornamos para as compressões, tentamos tratar as causas reversíveis, lá os 5Hs e os 5Ts, e monitoramos. O paciente mantém ritmo não chocável, então nós precisamos observar, caso não tenha sinais de retorno da circulação espontânea, a gente vai manter a administração de medicação e a RCP de alta qualidade. Se o ritmo se tornar chocável, aí nós vamos para as condutas de ritmo chocável, que é a administração do choque e o uso das medicações. Então, quando nós vamos parar com a reanimação? A decisão de finalizar ela é muito complexa. A gente tem alguns scores que nos ajudam a tomar essa decisão, mas ela deve ser individualizada e baseada no julgamento clínico dos profissionais. É preciso considerar também que, mesmo que o paciente tenha um prognóstico sombrio, a gente consegue identificar que ele não vai ter um retorno, a decisão de continuar os esforços precisa ser considerada para a gente ter a preservação e a coleta desses órgãos para transplante. A PCR, então, ela vai ser finalizada quando a gente não tem mais indicação pelo DEA de choque e a gente tem a exaustão da equipe.
quando as condições ambientais se tornam inseguras ou muito insalubres, e quando as condições de segurança pessoal na cena se tornam comprometidas. Mas se esse paciente voltar, o que que nós precisamos fazer? A gente precisa iniciar os cuidados pós-PCR. A gente precisa monitorizar esse paciente. A gente precisa ver como que ficou a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. A gente precisa fazer um manejo de via aérea definitiva, caso ele ainda não tenha sido feito, e considerar o uso da capnografia. A gente precisa fornecer o oxigênio na FO2 maior possível, para que a gente consiga garantir uma saturação entre 92 e 98. A gente precisa garantir uma PaCO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, e a gente consegue observar isso pela coleta de gasometria. Já os parâmetros hemodinâmicos, nós precisamos manter uma pressão arterial sistólica maior que 90 e uma pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio, para que a gente consiga garantir perfusão cerebral e também de órgãos nobres. A gente precisa avaliar e fazer um eletrocardiograma para a gente identificar se o paciente teve um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, se ele teve um choque cardiogênico instável ou se ele precisa de um suporte circulatório mecânico, caso necessário. Dessa forma, a gente pode conduzir esse paciente para a reperfusão ou para o cateterismo. E a gente precisa também iniciar o protocolo de hipotermia terapêutica, que é manter o paciente numa temperatura constante entre 32 graus e 37 graus e meio. E esse valor de 37 é uma atualização da ARRA que foi feita em 2023. Então, o algoritmo para cuidados pós-PCR que a ARRA adota é que, após o retorno da circulação espontânea, a gente tem a fase de estabilização inicial do paciente. Então, a gente precisa fazer o manejo das vias aéreas com o posicionamento do tubo endotraqueal, a gente precisa fazer o controle dos parâmetros respiratórios, começando com uma frequência respiratória mínima de 10 ventilações por minuto, garantindo uma saturação entre 92 e 98 e uma PaCO2 entre 35 e 45. Precisamos fazer o controle dos parâmetros hemodinâmicos com a sistólica maior que 90 e a média maior que 65. Precisamos de um eletrocardiograma de 12 derivações para considerar causas cardíacas de urgência. E aí, nessa fase, nós já temos o manejo contínuo e atividades de urgências adicionais, que é o caso de a gente identificar um infarto agudo presente, um choque cardiogênico instável, um suporte circulatório mecânico, se for necessário. Se o paciente atende aos comandos, ele está desperto, a gente vai ter manejos para atendimento de paciente crítico. Caso o paciente mantenha-se comatoso, a gente precisa considerar o controle direcionado de temperatura, a realização de uma tomografia, o monitoramento por eletroencefalograma e outros manejos de atendimento de paciente crítico. A gente precisa avaliar e tratar rapidamente as etiologias reversíveis da parada e solicitar a consulta de especialistas para a gente manter esse cuidado continuado do paciente. Pessoal, nós terminamos por aqui. Essas foram as referências que eu utilizei. Vocês podem achar elas facilmente na internet. Eu quero agradecer a companhia até aqui. Quero agradecer o convite do CoremDF, da professora Tila Viana. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vocês podem me acompanhar mais através das redes sociais, do meu Instagram, Amanda_BRN. Obrigada pelo tempo que passamos juntos aqui. Uma boa semana de enfermagem para todos nós. A gente se vê por aí.